Olá, meus queridos irmãos, boa tarde. Vamos à nossa mensagem do dia de hoje? Hoje queremos conversar com os irmãos a respeito do Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Nós estamos trabalhando sobre o tema Os Heróis da Fé. Heróis da fé são aquelas pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor, aos seus cuidados, perseveraram, foram desafiados a crer, desafiados a experimentar o poder de Deus e viveram nesta perspectiva de vida. Nicodemos é um homem que tem algumas lições importantes a nos ensinar em relação à experiência com Deus. Vamos então à leitura do texto bíblico, João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do mundo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João nos diz que seu objetivo em escrever o seu evangelho foi o de levar os leitores a receberem vida através de Jesus. E para receberem vida através de Jesus Cristo, os leitores deveriam crer em Cristo. E para virem a crer, João selecionou certos momentos, como sinais que dão testemunho de Cristo e encontros marcantes que revelam o testemunho de pessoas tocadas pela graça. É exatamente o que ocorre nesse encontro de Nicodemos com Jesus. As palavras do Mestre, os ensinamentos de Cristo, as orientações e as chamadas a responsabilidade através das palavras que Cristo utilizou, certamente tocaram a vida, o coração e o pensamento de Nicodemos. Desse modo, esse testemunho leva à fé, e a fé, a vida com Cristo. Assim aprendemos com João, ao registrar o encontro de Nicodemos com Jesus,
que esse Jesus é o doador da vida. João capítulo 3, de 1 a 21, como lemos, compõe o primeiro dos ensinamentos que nos dão essa ideia. Aqui vemos que de maneira pacienciosa, com muita atenção, Jesus, ao ser questionado por Nicodemos, responde de maneira a conduzir o entendimento e um discernimento mais profundo, apropriado aos verdadeiros discípulos de Jesus. A questão em foco não é simplesmente uma interrogação religiosa, mas é uma interrogação a respeito dos valores e dos principais elementos que compõem a fé. E essa compreensão que Jesus aqui oferece nos leva e nos proporciona a uma compreensão mais profunda a respeito do tema. Nicodemos era uma pessoa que vivia nas trevas deste mundo. Agora ele encontra Jesus. E podemos pensar, embora Nicodemos fosse um homem tido como um dos principais dos judeus, ele tinha sua mente ainda obscurecida. Assim nós vemos que Nicodemos é um grande exemplo de alguém que busca pela verdade. No mundo de hoje, há muita indiferença com relação às dúvidas espirituais. Temos visto também o preconceito, o medo e a apatia com relação às coisas espirituais, aos elementos, às coisas da fé. John Stott, ao comentar esta passagem, ele diz: Jesus deve ter impressionado muito Nicodemos ao dizer-lhe que deveria nascer de novo. O que Jesus quis dizer? Obviamente, ele não estava se referindo a um segundo nascimento físico. Fecho aspas. O que Jesus então estava ensinando era que nascer de novo é o mesmo que nascer de cima, ou o novo nascimento através da conversão e obra operada pelo poder de Deus. E isso se refere à ação e à obra da redenção, o que inclui a resposta humana através do arrependimento. Com isso, Nicodemos é confrontado com estas verdades espirituais. Sem o novo nascimento, meus irmãos, não podemos nem ver o reino e nem tampouco entrar no reino de Deus. As lições que nós podemos tirar dessa experiência de Nicodemos são lições muito oportunas para os nossos dias. Nicodemos era um homem religioso, com um certo nível e prática de vida espiritual. Um homem de princípios, um homem bem intencionado, tanto que ele procura Jesus para perguntar a respeito de algo muito importante, algo muito precioso. Nicodemos visita Jesus para lhe perguntar o que precisa ser feito para ele ser salvo. Meus queridos, nascer através do arrependimento e da fé e ser uma pessoa regenerada pelo poder de Deus, este é o principal ensinamento aqui presente. Deus é quem opera esse novo nascimento através do Espírito Santo. E nós, da nossa parte, temos que nos arrepender e temos que crer. Temos que colocar a nossa confiança em Jesus, o Salvador. Hoje precisamos ter o mesmo discernimento oferecido aqui por Jesus. Afinal, o Evangelho foi escrito para essa finalidade. É isso que João disse. O Evangelho foi escrito para que viéssemos a crer. O Evangelho foi escrito para demonstrar e entender o nosso sincero arrependimento e assim nos apresentarmos assertivamente na presença de Deus. O Evangelho foi escrito para que, através da fé, pudéssemos viver uma nova vida. Ao que tudo indica, Nicodemos foi tocado pela graça de Deus. Acredito eu que ninguém consegue sair incólume diante destas verdades, conforme o Senhor Jesus Cristo as proferiu e Nicodemos pôde compreendê-las. Por isso destaco
através do seu exemplo, ou possível exemplo de fé, ou no mínimo, sensibilidade aos ensinamentos de Jesus Cristo. Mesmo sendo religioso, sincero e interessado, ainda lhe faltava o nascer de novo. E é assim que podemos buscar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso aprofundamento na experiência com Deus, através da fé. Querido irmão, busque ter um encontro todo especial com Cristo e faça as suas perguntas, mas faça com fé. Certamente o Senhor lhe responderá. Hoje precisamos de pessoas firmes na fé. Por isso que crer é também pensar. Viver pela fé é também perguntar para responder adequadamente, com verdade e sinceridade, aquilo que o Senhor Jesus quer ouvir da nossa parte. Arrependimento e resposta de aceitação aos seus ensinamentos. Viver pela fé, um grande desafio para todos nós. Deus o abençoe, Deus o fortifique na sua graça. Tenha uma boa tarde e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.